A consciência da verdade é o curador. Se todas as pessoas na Terra pudessem ser levadas a uma experiência espiritual, provavelmente não se importariam muito se estivessem saudáveis ou doentes, ricos ou pobres. A própria experiência é suficiente, sem essas coisas humanas adicionadas. O Ministério de Cura é importante, no entanto, porque quando uma pessoa experimenta uma cura espiritual, cria um desejo de ir além do que apenas ser curado. Isso gera nela um desejo de conhecer a Deus, de viver a vida espiritual e, por sua vez, poder ajudar os outros. Nunca houve e nunca haverá um ensino que permita a alguém curar. Somente a mensagem da verdade nunca curará ou reformará ninguém, mas a mensagem da verdade fornecerá a uma pessoa princípios que, incorporados à sua consciência, permitirão que ela se liberte do sentido material e evolua para a consciência espiritual. É a consciência espiritual que cura, a consciência espiritual com a qual alguns poucos místicos chegaram ao mundo. A cura espiritual é realizada através da consciência espiritual natural ou desenvolvida de uma pessoa, e essa consciência espiritual é sua e minha, quando não mais nos voltamos para Deus por cura ou acreditamos que existe um Deus que retém a cura, um Deus que fará hoje o que ele não estava fazendo ontem. O grau de ajuda que você será capaz de dar a alguém depende da verdade que está incorporada em sua meditação ou tratamento contemplativo, que se torna consciência realizada, a própria substância e essência da cura. Uma pessoa que atua no Ministério de Cura há vários anos deve estar realizando um trabalho eficaz de cura. No momento em que ela trabalha com esses princípios, dia após dia e noite após noite, toda a sua consciência se torna tão imbuída de verdade que resta pouco de humanidade. O praticante que trabalhou com tipos diferentes de casos chega a perceber que as palavras que usou em suas meditações ou tratamentos no primeiro ano são realmente verdadeiras. Quando ele as estava usando, não acreditou nelas. Ele estava apenas declarando algumas palavras que esperava serem verdadeiras. Mas depois de trabalhar com a verdade por vários anos, não há mais necessidade de declarar ou expressar isso, porque assim que um paciente passa seus problemas para a mente do praticante, o praticante imediatamente os reconhece como miragem, ilusão, maia ou reivindicação de dois poderes, e eles são dissolvidos. Não há esforço mental na cura espiritual, não há esforço mental por parte do praticante, não há esforço algum. O esforço ocorre no desenvolvimento da consciência, até o ponto de haver a experiência real de que Deus é vida e que seu paciente não tem outra vida além de Deus, nenhuma outra mente, nenhuma outra alma, nenhum outro ser. Então deve vir a percepção de que a aparência que o paciente trouxe ao curador é apenas uma sombra, uma imagem mental. No momento em que uma reivindicação é apresentada a você, reconheça-a não como pessoa, mas como uma imagem hipnotizante de uma individualidade, uma lei e uma vida à parte de Deus, tendo sua causa na crença universal em dois poderes, uma crença tão universal e hipnotizante que, em certa medida, todos são vítimas dela. Nesses primeiros anos, você deve trabalhar de forma definitiva, específica e frequente com os princípios. Esteja disposto a trabalhar com eles religiosamente, até provar a verdade deles e que praticá-los resulte em frutos. Ao continuar praticando e trabalhando fielmente com os princípios por 2, 3 ou 4 anos, você os declarará cada vez menos. Chegará o dia em que, independentemente do nome ou natureza da reivindicação que lhe for apresentada, você perceberá automaticamente sua natureza impessoal e não poder, e se afastará dela. Você pode fazer isso 80 ou 90% das vezes, mas 10 ou 20% das vezes pode ser necessário ir mais fundo. Toda reivindicação é de natureza universal, mas as pessoas as personalizam. Todas as pessoas não são igualmente receptivas. Em alguns casos, as curas não ocorrerão até que uma mudança de consciência seja provocada no paciente.
Você não é um curador do corpo, você não pode remover a doença. É uma mudança na consciência que produz o efeito externo da cura. Geralmente, no entanto, a maioria das curas pode ser completa e rápida, porque a alegação de que o paciente sofre é de natureza tão universal que nada tem a ver com ele pessoalmente, exceto que, momentaneamente, ele é vítima dela. Assim que a crença universal se dissolve, ele fica livre. Ocasionalmente, um paciente se apega a alguma crença a qual, no momento, ele não é capaz de renunciar. Tornou-se personalizada por ele e, nesse caso, seu trabalho pode ter que continuar até que haja uma liberação disso. Por exemplo, o medo da morte é uma crença universal, mas se torna personalizada para algumas pessoas quando atingem os anos 50 e 60 e, consciente ou inconscientemente, seus pensamentos mudam porque aceitam a crença da morte final. Às vezes, seu tratamento pode ter que continuar até que eles acordem para a percepção de que são imortais aqui ou lá. Então, eles são libertados. Com outros, pode ser algo de natureza pessoal, mas certifique-se de não prender isso neles. Mesmo que isso seja descoberto para você, não diga ao paciente que ele deve se livrar disso. O que quer que seja descoberto, deixe-o cair como um nada, lembrando que nem você e nem o paciente têm algo para se livrar. O que você precisa fazer é conhecer a verdade, e o constante conhecimento dessa verdade construirá uma consciência totalmente nova, na qual o erro, independentemente de seu nome ou natureza, terá cada vez menos poder, até que finalmente não o tenha. Meditação contemplativa ou tratamento eleva a consciência. Alguns dos problemas que podem se apresentar a você continuam a manter a aparência de realidade, apesar do reconhecimento da irrealidade deles. Nesses casos, talvez você precise trabalhar com esses princípios até estar tão elevado em consciência que o Espírito de Deus assume o controle. Seu tratamento consiste primeiro em perceber conscientemente dentro de si a natureza de Deus, a totalidade, a onipresença e a ação de Deus. Deus é o legislador e, por causa da infinitude de Deus, toda lei é lei espiritual. Não há outra. Então, e quanto a essa lei material ou mental? Na totalidade da lei espiritual, as leis materiais ou mentais devem ser agrupadas como parte integrante da mente ou do nada carnal e são, portanto, inoperantes. Através desse tratamento, a infecção e o contágio são anulados sem que tenham sido sequer mencionados. Ele anula leis hereditárias, leis de alimentação, clima e a lei da idade avançada, que é uma das leis mais diabólicas que operam na consciência humana. Quando uma pessoa reconhece Deus como vida infinita e onipresente, e depois percebe que todo o mal que chega aos seus olhos e ouvidos é apenas a projeção da crença em dois poderes e não uma pessoa ou uma condição, seus medos desaparecem. Ela fica quieta por dentro e nessa quietude acontece algo que não pode ser descrito. Ela não pode ver o que é, ouvir, provar, tocar ou cheirar. Ela apenas sabe que está em um estado de calma. Essa calma é a presença do algo transcendental que dissolve as imagens errôneas. Não cura doenças, pois não há nenhuma. Não reforma os pecadores, não há nenhum. Dissolve a crença no bem e no mal, e quando isso é dissolvido, a pessoa não está mais vendo através de um vidro sombriamente, ela está vendo face a face. Deus governa, mantém e sustenta sua própria criação. Deus é minha vida, minha mente, minha alma e meu ser. É a única lei que opera em, através e como minha consciência. Não preciso temer o que o homem mortal ou a mente carnal podem fazer comigo. Não preciso temer o que a infecção ou hereditariedade podem fazer. Não preciso temer nenhum poder material ou mental, pois a onipresença de Deus é meu manto. Nele, nada pode entrar para destruir ou perturbar. Nenhuma crença universal, nenhuma atividade da mente carnal, nada de qualquer natureza que o mundo chame de destrutivo. A onipresença de Deus revela o nada da mente carnal, de todas as suas atividades, seja qual for,
da tão chamada história. A mente carnal não opera como pessoa ou coisa, opera apenas como uma crença em dois poderes. Não aceito essa crença, porque aceito Deus como um único poder. Deus fez a mente carnal? Não. A mente carnal e todas as suas atividades não são nada. Elas são essa mente humana universal que surge da crença no bem e no mal, uma crença que não tem existência real. Na verdade, nem há mente para ser chamada de carnal. Deus criou alguma lei, qualquer ser, algum poder ou qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer momento que pudesse destruir sua criação? Não. A infinitude de Deus elimina toda a possibilidade de Deus ter criado algo destrutivo para si mesmo e não há outro criador ou princípio criativo. Um paciente recebe o benefício da ajuda do praticante porque ele fez contato com o praticante. E é verdade que o praticante sabe em sua consciência se torna lei para o paciente. Nunca é verdade quando existe um você no tratamento, porque o você que está sendo abordado acaba de dizer ao profissional que ele está doente. Como então ele pode ser filho de Deus? Como ele pode ser espiritual, perfeito ou imortal? Um ser humano nunca é imortal ou espiritual, ele não pode ser. Esse trabalho é realizado para fazer o ser humano morrer diariamente, para que ele possa renascer do espírito. Não é tolice dizer ao senso humano do eu que ele deve morrer, que ele já é espiritual? Não faça tratamento a ninguém, nem traga uma pessoa à sua meditação. E esqueça aqueles que se voltaram para você em busca de ajuda. Volte-se para a presença interior. Ao lembrar e rever esses princípios específicos, você se coloca no nível em que não tem mais as aparências que lhe estão trazidas. Você não pode mais odiar o erro, nem pode temê-lo, porque agora você testemunhou que, por si só, ele não é um poder, é apenas uma crença. O objetivo do seu tratamento ou meditação contemplativa é garantir e tranquilizar-se quanto à verdade desses princípios, até que você esteja tão elevado em consciência que possa dizer: Pai, é a sua vez. Então você espera, às vezes segundos, às vezes minutos, até sentir uma resposta, uma liberação, ou até receber uma mensagem. Então você sabe que Deus está em campo. Não é o seu tratamento que traz Deus para o campo, mas o seu tratamento eleva a sua consciência até o ponto em que você pode ser receptivo à presença de Deus, que já estava lá, mas que você não poderia receber através da mente humana. Não acredite que suas orações ou tratamentos tenham algum efeito sobre Deus. É você que eles afetam. Na proporção em que você trabalha com princípios específicos que despersonalizam o erro e o transformam em nada, você fica aliviado do seu medo. Quando você não mais teme o homem cujo fôlego está nas narinas, ou a condição desse homem, é porque você alcançou a comunhão com Deus e recebeu dentro de si a garantia de Deus de que essas coisas não são poder. Não tema, eles têm apenas o braço de carne. Você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso, todo o poder, o único poder. Se Deus é todo poder, os exércitos dos estranhos não têm poder. Se Deus é todo poder, pecado, doença e morte não são poder. Isso não é usar a verdade para superar nada. Isso é usar a verdade para levá-lo à conclusão de que não há outro poder a ser temido. Você precisa permanecer apenas em Emanuel, Deus com você, na compreensão de que todo mal tem sua origem em uma crença universal e, sendo impessoal, não tem pessoa em quem, ou a quem, ou através de quem operar. Ao trabalhar com esses princípios, você está desenvolvendo uma medida da consciência de cura do Cristo, pela qual, quando a aparência o toca, você não precisa procurar a Deus para nada, pois já tem a consciência de que Deus é. Você é elevado a um estado de consciência que se torna receptivo à presença interior. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E essa liberdade é para todos aqueles que se trazem à sua consciência. Quando você não busca mais o poder de Deus para nada, quando atinge o estado de consciência revelado no 23º Salmo, está convencido de que o Senhor é seu pastor, você foi para além do metafísico, para o estado místico de consciência.
A prática de princípios específicos desenvolve a consciência. O objetivo do trabalho do caminho infinito é trazer sua consciência para aquele nível em que você se eleva acima da mera crença em Deus e entra na experiência de comunhão com Deus. Então você não tem mais nenhuma crença sobre Deus, você tem a experiência. Assim como José, depois de ser jogado em uma vala e vendido como escravo, chegou ao Egito, onde seu destino deveria se cumprir, muitos de nós, seja por pecado, doença, falta ou ameaça de morte, fomos empurrados para uma metafísica ou ensino espiritual e dessa maneira para a realização de Deus. A partir de então, não há limite para nossa medida de realização, exceto o limite que colocamos sobre nós mesmos, por inércia ou por uma falta de vontade de cavar e trabalhar até atingirmos essa consciência. Você não pode chegar ao trono espiritual até amar a Deus acima de todas as coisas, e só ama a Deus supremamente se reconhecer a Deus como o único poder. Somente na onipresença você pode perder o medo do homem cuja respiração está em suas narinas. Por causa da onipresença, Deus constitui um ser individual e você reconhece a mortalidade como nada além de uma ilusão dos sentidos. Você não tenta curá-la, regenerá-la ou livrar-se dela. Você a reconhece como nada que ela é. Se você pode sentir medo, tenha certeza de que será escravo de alguém, mais cedo ou mais tarde. Você não pode ser livre enquanto tem medo de germes ou bombas, pessoas ou condições. Você nunca pode ser livre até chegar à conclusão de que é um com o Pai. Eventualmente, você aprende a andar por este mundo cantando dentro de si. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Bem dentro de mim estão o pão, a carne, o vinho e a água. Bem dentro de mim está a ressurreição, a vida eterna. Onde quer que eu vá, eu os carrego comigo. Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu arrumar minha cama no inferno, eis que estás lá. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o que está dentro de mim vai comigo. Uma presença invisível vai adiante de mim para endireitar os caminhos tortos e preparar mansões para mim. Eu não tenho que falar disso externa ou abertamente. Conhecendo esta verdade interiormente, de modo sagrado e secreto, o invisível Pai que vê em segredo vai adiante de mim para revelar realização no plano externo. Você desenvolve essa consciência praticando princípios específicos e trabalhando com eles, quer os absorva pela palavra falada ou escrita. Você não fará progresso espiritual apenas lendo livros e ouvindo a verdade. É o que você faz com a verdade depois que ela toca sua consciência que determina o grau de sua realização. Você deve pegar essas verdades e viver com elas, ponderar, meditar sobre elas e mantê-las sempre vivas em sua consciência, até que um dia elas desçam da cabeça para o coração. Depois disso, elas estarão sempre presentes como um estado de consciência realizado. Depois de chegar ao ponto em que não odeia, teme ou ama os chamados poderes malignos do mundo, você é capaz de responder sem medo a epidemias, tempestades, depressões ou doenças de uma natureza ou de outra, e pode provar, por seu estado de consciência, que essas coisas não são poder, nunca foram e nunca serão poder, que elas existem apenas como poder temporal quando você lhes dá poder. E então você terá tocado a fonte da vida, a consciência divina que é sua. A natureza impessoal do erro. Em sua meditação contemplativa, perceba que Deus é a substância de todo o ser e a lei de todo o ser. Deus constitui todo o ser e Deus está desempenhando sua função em você, sem você se lembrar, subornar ou pedir a Ele. Você não precisa orar a Deus por saúde, você não precisa pedir a Deus por cura. Deus já conhece suas necessidades e é um prazer para Ele dar-lhe o reino. Deus já está no meio de você, então descanse no entendimento de que Deus é e que Deus está atuando. Depois que sua meditação sobre a totalidade de Deus estiver concluída, você ainda poderá se deparar com qualquer que seja o problema aparente. Então, você chega ao princípio mais importante de todo o trabalho de cura. Erro não é pessoal.
Portanto, não tem nada a ver com você, com seu paciente ou com seu aluno. Além disso, ao tentar realizar uma cura, você não precisa melhorar seu paciente, nem corrigi-lo, analisá-lo ou tentar torná-lo um ser humano melhor. Se ele pudesse ser um ser humano melhor, ele o seria sem a sua ajuda. Tire o paciente, a doença ou o pecado do seu pensamento, enquanto percebe que esse problema que o confronta é um efeito. Lembre-se disso, é um efeito. Um efeito de quê? Do pensamento errado? Não. Um efeito do pecado? Não. Um efeito da hereditariedade? Não. Um efeito de algo no corpo? Não. É um efeito da mente carnal, da crença em dois poderes. Quando você despertou até o ponto de realização e se depara com um problema, pode dizer: "Ah, é a mente carnal", e vira-se e dorme, porque o reconheceu como o braço de carne ou o nada. Você não disse: "É a mente carnal, e agora como vou destruí-la?" Ou: "Oh, a doença é uma ilusão, como devo me livrar da ilusão?" Você fez o que faria no deserto depois de perceber que a água que está vendo à sua frente é uma miragem. Você não se vira e diz: "Bem, agora eu preciso pegar um balde e me livrar da miragem." Não. Enquanto era água, você pode ter pensado em pegar um balde, mas depois de perceber que é uma miragem, você liga o carro e segue em frente, porque não tem medo de uma miragem. Em sua prática de cura, você nunca terá medo de nenhum caso, não importa quanto tempo dure, uma vez que tenha abandonado o hábito de lidar com ele como se fosse uma doença e se perguntando se você tem entendimento suficiente para enfrentá-la. Um dos primeiros princípios que se revelou para mim na forma de iluminação interna foi que você não pode enfrentar um problema no nível do problema. Se você tentar tratar um resfriado como um resfriado, ele levará a melhor. Não acredite que um resfriado é um resfriado. Um resfriado é uma crença em dois poderes, uma crença de que existe Deus e outro poder. Quando você estiver com febre, não tente reduzi-la. Não pergunte ao paciente uma hora depois: "Sua temperatura diminuiu?" Febre não é febre, é uma tentação de acreditar em dois poderes. É uma tentação de acreditar que Deus não é a substância de todas as formas, que Deus não é a onipotência e que existe algum poder que você precisa chamar para fazer alguma coisa. Em todo caso que lhe chega para a cura, seu primeiro passo é a percepção e realização de Deus como constituindo todo o ser. Trabalhe com essa ideia até ter uma garantia interna de que Deus é. Em seguida, despersonalize o mal, o erro ou a aparência, seja qual for o seu nome ou natureza, sabendo conscientemente que não faz parte de uma pessoa e que todo mal é impessoal. Deve-se ver que o mal não está na pessoa e nem vem através da pessoa, não está aparecendo como pessoa, é algo separado e à parte da pessoa. É um mal impessoal e, devido à natureza de Deus como onipotência, ele deve ser um nada. Pecado, doença, morte não tem nada a ver com Deus. Deus não os criou, e se Deus não os criou, eles não podem ter existência à parte da mente que acredita em dois poderes. Todo estudante deve trabalhar com esses princípios até desenvolver a consciência de Cristo. Isso não significa que um aluno não deve pedir ajuda quando precisar de ajuda. Isso não significa que ele deve determinar arbitrariamente, com força de vontade, que ele próprio enfrentará um problema em particular. Não há muita virtude nisso. Isso significa que, à medida que surgem problemas, o aluno trabalha com esses princípios e tenta solucionar o problema, mas se ele não resolver rapidamente, deve procurar a ajuda de outra pessoa. No início, seu tratamento pode durar 15 ou 20 minutos. Posteriormente, o tratamento poderá demorar apenas 3 a 4 minutos e chegará ao tempo em que 30 segundos serão muito mais do que o necessário para um tratamento médio. Um tratamento não ocorre no tempo e no espaço. É uma atividade da consciência de Cristo realizada, sua consciência individual, quando não tem mais nada ou ninguém no mundo externo.